Olá, sejam bem-vindos ao curso de Redes de Computadores, a disciplina de Fundamentos de Redes. Sou o professor Wilson de Oliveira Júnior e vou ficar com vocês nesta disciplina. A nossa emenda, nós teremos o tópico 1, a introdução às redes. Na unidade 2 falaremos de topologias, unidade 3, modelo OSI e finalmente as práticas no modelo 4. Bom, na introdução às redes, as redes passaram por um extenso processo evolucionário antes de chegarem aos padrões que nós utilizamos normalmente hoje. As primeiras redes foram criadas na década de 60, quando nessa época o meio mais utilizado para armazenamento externo e de transporte de dados eram os cartões perfurados, como nós temos aqui no slide. Então nessa época não existiam disquetes, CDs, DVDs, pendrives, nada disso. Apenas e unicamente esse cartão em papel que nós perfurávamos para o transporte e armazenamento de dados. Como as redes surgiram? Elas surgiram da necessidade de compartilhamento de informações e de periféricos em tempo real. Hoje, a palavra da moda é compartilhamento. Tudo hoje é compartilhado. E esse compartilhamento veio lá da década de 60, quando as redes surgiram. Isso produziu um aumento de produtividade por parte dos usuários, que podiam compartilhar suas informações, seus dados e os periféricos. Ou seja, não era mais necessário que cada usuário tivesse uma impressora para poder imprimir o seu trabalho. Eu poderia ter uma impressora única para todos os usuários daquele grupo de trabalho. Bom, como nós podemos definir uma rede? A definição clássica de redes de computadores é dois ou mais computadores interligados por um meio qualquer, transmitindo dados e compartilhando recursos. Atualmente, nós temos a possibilidade de conectarmos quase todos os dispositivos eletrônicos, o que mudou um pouco essa definição. Então, ao invés de falarmos apenas dois computadores, nós podemos dizer que são dois ou mais dispositivos conectados por um meio qualquer para o compartilhamento de recursos e transmissão de dados. Dispositivos por quê? Porque você pode conectar, melhor dizendo hoje, um celular, a TV, uma impressora, um computador, até mesmo uma geladeira ou outros dispositivos, como a sua roupa ou mesmo uma máquina de lavar. Quais os principais objetivos das redes? Primeiro de tudo, o compartilhamento de informações ou dados, o compartilhamento de hardware e de software, a administração centralizada e o suporte, principalmente a redução de custos nas empresas. Bom, as redes podem ser definidas como máquinas que se comunicam compartilhando recursos, tais como arquivos, impressoras, espaço em discos. Elas podem ser classificadas quanto à sua dimensão, ao modo de compartilhamento de informações, principalmente por esses dois modos. Existem outros, mas os mais comuns são esses. Existem também outros critérios para se classificar uma rede, como por exemplo, o sistema operacional, se é Linux, se é Windows, iOS, qualquer outro tipo de sistema operacional, o tipo de meio físico, se é uma rede wireless, ou seja, uma rede sem fio, se é uma rede cabeada, se é uma rede de fibra ótica ou até mesmo uma rede que utilize a rede elétrica. A importância da implantação de uma rede surgiu a partir da conveniência de compartilhamento de recursos em uma empresa. Essas redes surgiram pequenas, em empresas que não dispunham de muitos recursos financeiros e que necessitavam da competitividade trazida pelos computadores. Ou seja, elas precisavam usar os computadores. Como esses equipamentos eram equipamentos caros nessa época, não se podiam comprar vários. Então, qual foi a ideia? Vamos ligar esses computadores e dividir o que nós temos, ou seja, compartilhar os recursos. Com base nas dimensões das redes, os tipos mais conhecidos são LAN, WLAN, MAN, WMAN, WAN, RAN, CAN, SAN e PAN. Você pode fazer uma pesquisa na própria internet depois
e procurar o que significam alguns desses termos. Aqui nós falaremos apenas dos principais tipos. O principal tipo e o mais conhecido é a rede local, ou seja, a Local Area Network. É o tipo de rede mais comum, porque permite interligar computadores, servidores e outros equipamentos de redes dentro de uma área geográfica limitada. Por exemplo, uma sala de aula, um campus, uma residência, uma praça de alimentação, que é muito comum hoje nós chegarmos em pontos como shoppings e lojas grandes e termos uma rede wireless, uma rede sem fio, disponibilizada para os usuários. Bom, nós dizemos que uma rede é uma LAN quando ela está confinada a uma única localização geográfica. Por exemplo, um edifício ou um conjunto de edifícios, conectando computadores e periféricos em um grupo de compartilhamento, ou seja, na sua escola, na sua universidade ou mesmo no seu trabalho. Então, esse tipo de redes nós consideramos como sendo LANs. Elas possuem características como, por exemplo, altas taxas de transferência, baixo índice de erros e meios de transmissão mais baratos, notadamente as redes sem fio, que atualmente são as redes mais baratas que nós temos e mais fáceis de serem instaladas, contra as redes cabeadas, que são um pouco mais complexas e têm um custo mais elevado para a sua criação. Aqui nós temos um pequeno exemplo de como seria uma LAN. Eu tenho um ponto central, em que esse ponto central interliga todos os dispositivos que eu tenho dentro de uma rede. Computadores, impressoras, faxes, todos os dispositivos que eu tenho ligados dentro de uma rede e dentro de um mesmo local geográfico. E uma MAN, uma rede metropolitana. Uma MAN permite a ligação de redes e equipamentos em uma área metropolitana, ou seja, bem maior do que uma LAN. Por exemplo, uma cidade, um bairro. Então, isso faz com que você tenha uma associação de LANs. Por exemplo, você pode ter a rede do seu bairro interligada com a rede de outro bairro e de outro bairro e interligando toda uma cidade. Isso seria uma MAN, uma rede metropolitana. E uma Wide Area Network, também conhecida como WAN, são as redes de longo alcance. Nós temos a possibilidade de interligar países ou até mesmo o mundo inteiro. Essas WANs são constituídas a partir de LANs e MANs. O exemplo mais prático que nós temos de uma WAN é a internet, que é uma rede global que interliga todo o globo. E uma RAN é uma rede geográfica específica. Ela é caracterizada por conexões de alta velocidade, em que se utilizam cabos de fibra ótica, são maiores do que uma LAN e uma MAN, mas em contrapartida são menores do que uma WAN. Temos ainda uma PAN, que é uma rede pessoal. É aquela rede que você tem na sua casa, que interliga o seu notebook, seu tablet, seu celular, sua impressora, tudo isso dentro da sua casa. Normalmente dentro do seu quarto ou mesmo na sua casa. E uma WWAN é uma WAN wireless, ou seja, uma rede de longa distância sem fio, utilizando a tecnologia wireless. Nós geralmente utilizamos esse tipo de rede para as operadoras de celular criarem a sua rede de transmissão. E uma WMAN é uma rede metropolitana wireless. Atualmente, em algumas cidades, o governo disponibiliza acesso wireless para os usuários locais, em praças, pontos de conveniência e parques. Então, nós poderíamos classificar esse tipo de rede como sendo uma rede WMAN. E uma CAN, seria a rede de um campus, por exemplo, na sua faculdade, na sua escola, uma rede que vai interligar todos os computadores desses locais, mas apenas dentro desse local, na sua universidade ou mesmo na sua escola. E uma SAN é uma rede que nós utilizamos apenas dispositivos de armazenamento, discos, arranjos de discos, CDs, DVDs,
que são utilizados para armazenamento de dados em centros de tecnologia, como, por exemplo, no Departamento de Tecnologia de Informação de uma grande empresa. E quanto ao acesso e compartilhamento de dados? Essas redes classificam-se em dois tipos: redes ponto a ponto e redes cliente-servidor. Uma rede ponto a ponto é uma rede em que as máquinas trabalham compartilhando dados e periféricos, como em qualquer rede, com a diferença de que não existe uma hierarquia entre essas redes. Qualquer computador pode ler e escrever arquivos armazenados em outros computadores da rede, bem como utilizar periféricos de outras máquinas. Note que nesse tipo de rede a segurança fica um pouco comprometida. Por quê? Porque já que eu posso escrever e ler em qualquer máquina da rede, eu posso também tentar um acesso indevido em qualquer uma dessas máquinas, assim como sofrer um acesso indevido de qualquer outra máquina da rede. Neste tipo de rede, não existe uma máquina maior do que as outras, ou seja, não existe uma máquina com um papel exclusivo de servidor. Qualquer máquina é cliente e qualquer máquina é servidor para qualquer um da rede. Essas redes têm como principais características baixo custo de implementação, a baixa segurança, a facilidade de instalação e manutenção e principalmente a facilidade de administração, já que não requer elementos complexos para a sua instalação. E a rede cliente-servidor, também conhecidas como redes client-server. Nesse tipo de rede, todas as informações sobre usuários e computadores ficam restritas a um único servidor, ou seja, uma máquina central que tem como função administrar o fluxo de requisições das máquinas clientes, onde normalmente este tipo de rede, as máquinas clientes não têm nenhum poder de processamento. Atualmente, quase não se usam computadores desse tipo, sem poder de processamento, também chamadas de terminais burros. Nós atualmente utilizamos máquinas que nós chamamos de terminais inteligentes, ou seja, máquinas com poder de processamento. Uma parte da requisição é processada no servidor e outra parte é processada no cliente. Bom, nós usamos esse tipo de rede quando há necessidade de uma maior segurança na rede e que seja necessário um maior controle dos dados que nela trafegam, havendo uma necessidade obrigatória de uma máquina maior ou com uma capacidade elevada de processamento, mais memória, mais espaço em disco, etc. Ou seja, uma máquina que fica ali paradinha, só servindo à requisição dos demais computadores da rede. Principais características desse tipo de rede: um custo mais alto da implementação, já que você precisa comprar um servidor, e um servidor hoje, por mais básico que ele seja, está custando em torno de 5 mil a 10 mil reais. Uma maior segurança, pois requer softwares específicos para isso, uma instalação e manutenção mais complexa e uma maior dificuldade na administração. Porém, uma maior segurança na transmissão dos dados e na administração. Temos ainda a internet, intranet e extranet. Com o surgimento da internet, que é a nossa rede global, apareceram dois tipos de rede, a intranet e a extranet. Qual a diferença entre elas? Bom, na internet nós temos computadores interligados mundialmente, em geral compartilhando publicamente recursos, como por exemplo, páginas web, fóruns eletrônicos, sites de buscas, redes sociais e tudo que você quiser colocar lá na internet. E a intranet. A intranet utiliza as mesmas tecnologias da internet, porém elas são restritas, fechadas e exclusivas, onde todo usuário é identificado e os níveis de acesso são diferentes, estando associados aos recursos internos. Geralmente é utilizada por empresas para otimizar o trabalho e a comunicação interna, por possibilitar uma troca de informações, mensagens instantâneas, fóruns e sistemas de gerenciamento de sites e serviços online. E a extranet? Ela utiliza uma parte dos recursos da intranet
que é acessível apenas para pessoal externo de uma empresa, ou seja, ela é aberta e compartilhada onde todos são gerentes. Resumindo, você pode ter uma rede que utiliza os recursos da internet de maneira segura, onde todas as pessoas que utilizam essa rede são identificadas. Isso na intranet. Quando eu tenho uma extranet, eu habilito apenas alguns recursos para pessoas externas, de maneira que eu consigo controlar tudo que é acessado através desse acesso externo. Então, por hoje é só, pessoal, e até a próxima. Bons estudos!